Bom dia, paz de Deus. Quero aqui compartilhar um texto com vocês que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34, que diz assim: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus: Por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas, por meio de ilustrações? Jesus respondeu para os discípulos: Eu falo por meio de parábolas, ilustrações para esse povo, porque eles não têm boa vontade em saber da verdade. Eles não têm boas intenções, apenas curiosidades. Então, falando por meio de parábolas, eu me limito a eles em lhes dar explicações. Mas a vocês, meus discípulos, que têm interesse em saber das verdades do reino de Deus, têm satisfação em querer saber da verdade e querer aplicar, eu dou a conhecer as explicações, os mistérios do reino de Deus. Então, com base nisso, nós vemos hoje em dia muitos estudiosos, muita gente que tem acesso à Escritura Sagrada, que pregam, opinam, dissertam, falam a favor, falam contra, muitos e muitos pregadores por aí afora, formados em teologia, bacharel, mestrado, doutorados, centenas e centenas de livros, explicadores, ainda mais agora, nesse tempo de tantos acontecimentos, recorrem ao livro do Apocalipse, e aí cada um com as suas interpretações, né, suas dissertações, até mesmo pessoas que não são cristãs, acham que sabem da compreensão, entendem a interpretação. Mas, para começar, Jesus, ele deixou muito bem claro, aqui no contexto, que aqueles que demonstrarem boa disposição, realmente interesse em compreender a doutrina de Jesus, a doutrina divina, as verdades contidas dentro do reino de Deus, as revelações, os mistérios do reino de Deus, querer aplicar e transmitir aos outros, ele fornece a compreensão, a iluminação para essas pessoas. Então, com base nisso, nem todos têm acesso. Depende das pessoas, depende da intenção, da disposição, o interesse. As coisas de Deus, as verdades, os mistérios, não é para satisfazer curiosidades. Pessoas que vão ter acesso e não vão levar para frente,
essas verdades que são libertadoras, que causam a consciência, uma ação, então não vai adiantar de nada. Muitos acham que têm compreensão, muitos acham que entendem, como os escribas, os fariseus, os saduceus da época de Jesus. Assim também é em nossos dias. Muita gente aí usando os púlpitos das igrejas, pregadores renomados, doutores em teologia, mas realmente esses homens eles são portadores da doutrina divina, da ciência divina, estão realmente tendo acesso às verdades. Jesus realmente as revelou. Um dos livros dos profetas está escrito: quem esteve no conselho do Senhor, se estivesse no conselho do Senhor, fariam o meu povo voltar-se, arrepender-se dos seus pecados. Então, que nós venhamos aí atentarmos nisso, para compreendermos a palavra de Deus, termos realmente a iluminação da parte de Jesus, que nós tenhamos corações verdadeiros, sejamos sinceros e realmente dispostos a ouvir e compartilhar a mensagem divina, porque nem todos são portadores. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.